De acordo com a legislação brasileira, a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa até 12 anos de idade e adolescente aquele entre 12 e 18 anos incompletos. A transição entre a infância e a adolescência envolve inúmeras mudanças físicas e psicológicas. A fase é de intensas transformações. Mas me diz aí, você, pai, mãe, estão preparados para viver esse momento? Vocês estão abertos ao diálogo para encarar os novos comportamentos? Para nos ajudar com esse assunto, a gente conversa com o ebiatra, Dr. Williams Ramos. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, doutor. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade. Que bom falar desse assunto, sabe, doutor? Porque às vezes a gente vai comentando aqui, todo mundo fala assim, mas os meus netos, não sei o quê, e a gente fala assim, a gente precisa falar com eles também. A gente falou um pouquinho ali da fase da adolescência. Sim. Quando uma criança adolescente precisa começar a ir num ebiatra, doutor? Então, eu acho que o quanto antes a gente começar o acompanhamento é importante. Porque você até colocou, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala de 12 a 18. Mas se a gente for ver, tem crianças que já começam a ter características de puberdade, que é diferente de adolescência, antes desse período. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde até considera de 10 a 20 anos o período da adolescência. Então, olha como é interessante a gente entender que, às vezes, até antes dos 10 anos, algumas crianças já começam a ter as modificações físicas da adolescência, que se chama a puberdade. Que interessante isso, doutor, porque realmente tudo depende, né? De quanto tempo a criança ainda vai crescer, se desenvolver. Quando a gente fala nisso, o senhor começou com as mudanças físicas. Sim. O que a gente em casa pode começar a observar? Falar, meu filho está crescendo, meu neto está crescendo. Olha, o que acontece é que cada sexo tem a sua característica específica. Então você pode passar num profissional de saúde que vai observar as mudanças físicas que estão acontecendo. A menina, muitas vezes, ela é mais fácil de ver, quando começa o surgimento do broto mamário, né? Aquele primeiro brotinho no peito. Já o menino é o aumento do volume do testículo. Então cada criança vai ter isso acontecendo. Alguns começam, por exemplo, na menina, a ter esse sinal a partir dos 8 anos. E algumas só vão começar com 13. Já os meninos, alguns começam a ter as modificações físicas a partir dos 9 e outros só ao 14. O que significa isso? Significa que há uma variabilidade, uma variação que é normal e que a gente às vezes tem que entender para também não ficar naquela angústia, comparando o filho com o primo, né, o neto com o amiguinho que tem a mesma idade e tem um momento diferente de crescimento. Isso que o senhor falou é muito legal, isso é normal. Eu fico vendo algumas amigas que ficam preocupadas com o crescimento dos filhos. Eu já tive amigos também que na época, né, da nossa adolescência iam pro médico para falar, eu tenho medo de não crescer, não quero ficar muito pequeno, né? Isso existe, doutor? É possível fazer um tratamento? Quando isso é indicado? Existe e é muito importante. Eu acho que é isso que você falou. O mais importante é o acompanhamento. Eu acho que a gente tem que ter essa ideia que desde da infância, né, da criancinha, a pediatria, tem que ter o acompanhamento com o seu pediatra, acompanhando o seu crescimento físico, né, seja de peso, de estatura, ao longo desse tempo, para daí quando chegar na adolescência, claro que muitos pediatras podem continuar acompanhando essa criança que está entrando na adolescência, mas muitas vezes procurar um outro profissional como um ebiatra que também pode fazer essa avaliação. Então, da parte física da adolescência, o acompanhamento, o segmento desde pequenininho é extremamente importante. E até quando a gente cresce, doutor? Olha, boa pergunta. Porque muitas vezes a gente fala, né, tem aquelas ideias, cresce até 18 anos, cresce... E mulher sempre menos, doutor. Exato. A gente tem que entender que cada um cresce até uns 2 anos e meio, até 3, depois da última fase de desenvolvimento. No menino, é um pouco mais difícil, eu tenho que estar acompanhando para fazer o exame físico dele e ver quando ele entra nessa última fase. Já a menina é um pouco mais fácil, porque a menina tem um marcador muito claro, que é o quê? A menstruação. Então, de modo geral, a menina depois que menstrua, ela vai crescer mais uns 2 anos e meio, no máximo 3. Então, não vai até os 18, vai até esse período. Então, olha como é interessante, como cada pessoa é um ser único que precisa ser bem acompanhado, né? Interessante isso, doutor. Então, provavelmente eu achava que eu ainda ia crescer e não ia crescer, doutor. Então, Não cresci, né? Continuei nesse tamanho. Mas a gente sempre tem uma
umas técnicas, né? Bota um salto, alguma coisa, fica bem. Fica ótimo. A gente tem falado muito, doutor, das crianças, né, e dos adolescentes em relação à ansiedade, né? E quando a gente fala da parte física, todos os pais falam assim, chegou a fase da aborrecência. Porque o comportamento também muda. O que a gente pode falar sobre isso, doutor? Então, é muito interessante, porque a gente começou falando da parte física, né? Mas é muito importante deixar claro para todo mundo, a adolescência é um conjunto, que é o conjunto físico, psicológico e social. Então, o seu adolescente em casa vai passar por modificações, a gente querendo ou não, uns de forma mais intensa e outros não. Esse termo aborrecência, que as pessoas usam muito, é um termo que a gente tenta tirar um pouquinho. Por quê? Porque quando você fala que você tem um aborrecente, então olha você em casa quando você fala, ai, meu neto, meu filho, a gente já está colocando um peso, um preconceito de alguém que vai ser chato, que é incômodo. E não, simplesmente ele está vivenciando as transformações dele, com as suas dúvidas, com os seus questionamentos. Às vezes tem alguns embates que a gente tem que saber como lidar com isso, mas assim, vamos tirar um pouquinho essa ideia de que adolescente é chato, que adolescente é problema. Não, eles estão aí, estão se desenvolvendo, tem várias coisas muito legais que eles estão fazendo, mas sim, a parte psicológica, a parte mental dele está se transformando. O cérebro dele está amadurecendo, porque o pessoal acha que adolescente é só hormônio, e não é. O cérebro também está se desenvolvendo. Na verdade, a gente sabe hoje em dia, por alguns estudos, que até os 24 anos eu ainda estou formando o meu cérebro. Então, olha como eu tenho... E principalmente a parte mais frontal do meu cérebro, que é o que controla o impulso, que faz a gente falar assim, opa, eu não devo fazer isso. É o que vai se formar por último. Por isso que a gente fala, nossa, o adolescente é muito impulsivo. Por conta disso, é a última parte a se formar. Que interessante, porque realmente, se é até os 24 anos, né? Eu penso que quando a gente também começa no primeiro emprego, a gente é mais impulsivo. Depois a gente aprende a ouvir mais, né, doutor? É porque ainda está se formando, o ser humano ainda está se formando. A vida da gente é uma formação o tempo inteiro, né? Depois a gente envelhece e também vai voltando tudo isso, né, doutor? Cada vez mais a gente tem aprendizado sobre como o nosso corpo se transforma, seja da parte física, mental e toda a questão social que envolve o nosso dia a dia também. A gente já continua porque o Léo tem uma perguntinha, porque ele tem adolescentes em casa e eu acho que ele já tem uma pergunta, não é não, Léo? Olha, uma não, eu tenho dezenas, que eu tenho 2 adolescentes em casa, não é fácil, mas enfim, faz parte, né, da formação, da criação delas. Mas eu queria perguntar o seguinte, eu, por exemplo, quando era uma criança, um adolescente, eu lembro que eu parei do nada de receber presente de Dia das Crianças. Questionei meu pai, falei, pai, cadê meu presente? Ele falou assim, cara, você não é mais criança. Esse tipo de comportamento também dos pais ajuda também no crescimento, doutor, do adolescente? Fala assim, cara, você não é mais criança, eu acho que seu presente agora é de uma forma diferente, né? Isso ajuda também, não? Olha, a sua pergunta foi muito boa, foi muito bem colocado esse questionamento, porque eu acho que a gente às vezes confunde um pouquinho a cabeça do adolescente. Porque veja, às vezes ele fala assim, as suas filhas vão falar, pai, eu posso ir no shopping esse final de semana? Você fala, não, vocês ainda são muito crianças para isso. Então, eu sou criança. Mas, ao mesmo tempo, se elas não fazem alguma atividade, você fala, nossa, você já não é mais criança, por que você continua fazendo isso? A gente tem um nomezinho que a gente chama isso de ambivalência dual. Porque é uma ambivalência. A gente, às vezes, trata como criança, como adolescente, ou querendo até algumas características de adulto. Então, o importante é entender que cada um tem seu tempo. Então, como a gente estava falando de tempo, às vezes, 2 adolescentes na mesma idade, um está mais amadurecido que o outro. Vejamos, vamos ao exemplo de uma das meninas, como você falou. Uma menina, elas podem ter a mesma idade, mas às vezes uma que já menstruou, ela já teve um desenvolvimento físico, hormonal diferente, um estímulo diferente para o desenvolvimento que uma ainda que não menstruou. Então é muito importante a gente fazer uma coisa, é olhar o nosso adolescente, é conversar, é conhecer, entender o momento que ele está passando. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha filha já passou da idade, quase não brinca de boneca, vou recolher tudo e botar no armário. Será? Será que ela ainda não tem aqueles momentinhos que ela pega a boneca dela, que é uma segurança para ela da infância? Então a gente tem que estar muito com cuidado, atenção para cada momento do nosso filho. E é interessante, doutor, porque geralmente as pessoas falam que até os 4 anos a criança é de um jeito, depois ela já começa a lembrar muito do que acontece. E na adolescência, como a gente tem visto muito isso, em falar sobre ansiedade, sobre bullying, sobre preconceito, sobre vergonha, vergonha do corpo, vergonha de falar, vergonha de se mostrar, vergonha de conversar com os pais.
Como que a gente pode melhorar essa fase, que é uma fase que o adolescente está se descobrindo, mas que às vezes ele é vetado, sem querer, pelo pai, né? Às vezes por algo que o pai fala querendo o bem, é lógico que o pai nunca vai querer o mal do filho, mas aquilo ele pode levar e ser um adulto complicado porque ele não soube identificar ou passar por aquele período. Olha, eu acho que é muito interessante a gente discutir isso e, claro, inúmeras discussões a gente pode ter sobre esse tema, porque eu volto ao ponto-chave da questão, que a gente está sempre próximo do nosso filho, tentando conversar, entender o que ele está passando, porque muitas vezes eu posso podar, posso bloquear um monte de coisa, mas ele tem um celular na mão com acesso ao mundo inteiro, ele tem um acesso na escola aos que os colegas oferecem, então eu tenho que estar próximo, eu tenho que conhecer. Às vezes é incrível que durante uma consulta eu tenho que falar para as famílias assim, vamos sentar e fazer uma refeição juntos? Vamos olhar no olho, não dá para pegar o adolescente vai para um quarto, o pai vai para outro, a mãe para outro. Gente, a família. Como que eu vou conhecer meu adolescente se eu não estiver ali ouvindo o questionamento dele? E às vezes para a gente que é adulto fala assim, ai que bobeira, né? Uma questão tão simples da escola, eu tenho que pagar a conta. Mas aquilo é o mundo dele, aquilo é o que ele está vivendo, aquilo tem uma intensidade muito grande. E sem dúvida vai influenciar nessa personalidade, vai influenciar na saúde mental dele. É isso que a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Quando a gente fala de comportamento, a gente falou da parte física, né? E agora falta a parte social. Como que a gente faz isso, doutor? Olha, eu acho que principalmente é pegando um gancho daquilo que a gente falou na pergunta anterior. Não adianta podar o adolescente de tudo. O adolescente vai conviver. É muito importante a gente tentar conhecer com quem ele convive, tentar orientar, tentar falar sobre os perigos. Às vezes a gente fingir que um problema não existe é pior. Porque às vezes ele já está sabendo, ele já está formando uma opinião sobre aquilo. Eu tenho que sentar, conversar, ouvir a opinião dele, colocar meus pontos de vista. Claro que eles vivem coisas, se a gente falar no mundo digital, muitas vezes os nossos filhos estão mais avançados do que a gente. Mas a gente também tem experiências que a gente pode trocar com eles. Então, sem dúvida nenhuma, na questão social, é tentar estar próximo também, conversar, entender o que ele está vivenciando e não fingir que um problema não existe. Eles existem, a nossa sociedade está aí, nossos adolescentes convivem em sociedade e a gente tem que discutir cada coisa com eles. Porque acho que quando a gente alarma demais, a gente amedronta, né, sim, doutor? E sim. Aí é complicado também, Perfeito, não é? foi perfeito isso que você falou. Léo tem mais uma perguntinha. Tenho mais uma perguntinha, doutor. Falei que eu tinha várias, mais uma. A diferença, por exemplo, nas minhas filhas, a diferença de idade de uma para outra é de 2 anos. Eu tenho uma de 16 e uma de 14 anos. E a gente sente a diferença de como uma foi criada, porque é o primeiro filho, a gente tem um pouco mais de cuidado, acaba sendo natural isso. Já o segundo filho, a gente trata de uma maneira um pouco mais diferente, já passou pelo primeiro, já tem um pouco mais de experiência. Isso também ajuda na questão do amadurecimento do adolescente, doutor? O tipo de criação que a gente dá para os dois, mesmo em épocas parecidas assim? Olha, eu acho que a gente tem que entender que cada um é um ser único, então ela já tem a sua própria personalidade. Eu acho que o nosso papel quanto pai é principalmente entender qual é a personalidade de cada um, saber onde eu tenho que chamar mais atenção disto ou daquilo. Claro que a gente sabe que, de modo geral, existem alguns perfis do primeiro filho, do filho do meio, do caçula, mas a gente, quanto pai e mãe, a gente tem que estar no dia a dia percebendo a personalidade de cada um, como cada um tem um que vai sentir mais. Tem uma filha que você vai chamar a atenção e ela vai ficar muito mais sentida, aquilo pode doer muito para ela. Outra não, outra você vai chamar a atenção e ela vai entender que você estava fazendo aquilo. Aí você vai dizer, então eu vou deixar de chamar a atenção? Não, é a maneira que eu vou fazer, como eu vou fazer. Eu não posso usar, às vezes, a mesma maneira de atuar com duas pessoas que são diferentes. Às vezes isso acontece com gêmeos, né? Quem tem gêmeos aqui vai estar lembrando disso. Às vezes um tem uma personalidade muito diferente da outra. Então cabe a gente, quanto pai e mãe, quanto avô, avó, estar próximo, entender a personalidade de cada um, entender esse mundo que está envolvendo o adolescente para tentar ajudá-los nessa passagem da melhor forma possível. A gente fala muito sobre saúde e acho que saúde emocional hoje, né, doutor? Que acho que todo mundo, todo ser humano está precisando ter um pouco de atenção sobre isso. Nas crianças a gente sempre fala que os pais são os exemplos. Na adolescência isso não é diferente. O que o senhor tem sentido no consultório em relação aos adolescentes mais ansiosos, mais medrosos? O que o senhor tem percebido? Olha, infelizmente a gente está vivendo uma pandemia de saúde, de problemas na saúde mental. Isso é inevitável, vocês discutem muita saúde aqui, vocês já devem ter notado nas conversas. E com o adolescente não é diferente. Ele é muito um
um termômetro do que acontece na sociedade, eles vão mostrar de uma forma muito intensa. Até pelas próprias características, né? Como eu falei, da impulsividade, da maneira de agir do adolescente, do seu tempo. Então, a saúde mental está virando um problema muito importante de ser discutido. Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão cada vez mais, não apenas num consultório médico quando você leva, mas principalmente dentro da sua casa, nas escolas, nas igrejas. Eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa olhar para o nosso adolescente como alguém que está sendo um termômetro do que a nossa sociedade está vivendo, de ansiedade, de depressão. Não tem como a gente esconder mais isso. Quando eu comecei a atender há 25 anos atrás, meus problemas com adolescente eram muito mais ligados a crescimento, desenvolvimento. Hoje em dia, a grande maioria está relacionada à saúde mental. Então, sem dúvida nenhuma, é uma questão que a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Doutor, eu vou te fazer um convite para o senhor voltar, né? Que é tão gostoso conversar, o senhor fala de uma maneira tão gostosa que eu acho que dá um acalento para os pais também. Obrigado. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é importante a gente saber ouvir os filhos, né? A gente perceber alguns toques de repente, porque eles vão sempre dar sinais. Eu agradeço, fico à disposição. Ah, que bom, doutor. Eu também adorei. A Andresa falou, adorou o senhor também, tá? Acabei de ouvir no meu ponto aqui, doutor. Você de casa, aproveita. E se você quiser saber mais também, se você quiser que a gente fale mais sobre alguns temas que você está percebendo, manda pra gente também no nosso Instagram que a gente responde. O doutor vai voltar. O telefone de contato do doutor é o 12 99132 3163. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada. Legal.